Às vezes você vai ter que dar passos no escuro, mas tá tudo bem. Esse poder de continuar caminhando adiante, de continuar dando passos para construir o que você já tem claro na sua visão do seu negócio, é o maior obstáculo. Olá, ouvintes do Entre Ciclos. Estamos começando aqui o segundo episódio da nossa entrevista com a Zil. Se você não ouviu o primeiro episódio, você tem que correr lá para você entender quem que é essa mulher, por que que ela tem autoridade para falar do que ela está falando aqui. E eu tenho certeza que você não vai se arrepender. Fica até o final. Zil, estamos de volta? Vamos lá que a gente tem muito para entregar aqui hoje. Zil, você se despediu daquela Zil, da sofrência, do cansaço. Você descobriu novas ferramentas, você decidiu e você agiu e mudou muita coisa na sua vida. E agora você é a Zil Eiler, você tem uma empresa e você ajuda as pessoas a fazerem esses movimentos dentro dos seus negócios. A minha pergunta para você é: qual que é o maior desafio de quem quer empreender hoje? Quando você pergunta para as pessoas qual é o teu maior desafio, e o que eu ouço geralmente é vendas, aquisição de clientes, marketing, qual plataforma que a pessoa deve fazer o marketing, é isso que eu ouço. Porém, esse não é o maior desafio, porque isso é resolvido com estratégia. Vendas, a gente vai olhar os seus números, tá bom? Quantas leads você tem, quantos clientes estão entrando, quais os canais. Isso tudo a gente analisa. A gente cria estratégias, né, para que você aumente as vendas. O maior desafio são bloqueios mentais. O desafio número 1 é aquele empreendedor entender que realmente vão haver dificuldades nesse decorrer de você criar um negócio, de você escalar um negócio. Porém, o que acontece é que a própria mentalidade do empreendedor faz com que ele desanime, faz com que ele olhe, a situação política está assim. Então, ele começa a inventar histórias na cabeça, e ele começa a comparar, se comparar com um competidor, tá? Olhar externamente para o que alguém está fazendo e começar naquela comparação. Estuda a mentalidade. Isso faz com que a pessoa perca foco, faz com que a pessoa perca a noção de quem ela é, do negócio dela, e aí as vendas diminuem ainda mais, menos clientes, confusão, às vezes a pessoa ali termina se endividando por conta da mentalidade. Porque a pessoa não está enxergando aonde ela quer chegar, não tem visão, tá? E não tem essa força, que é uma força mental, gente, de continuar dando passos, às vezes no escuro, realmente, às vezes você vai ter que dar passos no escuro, mas tá tudo bem, tá? Esse poder de continuar caminhando adiante, de continuar dando passos para construir o que você já tem claro na sua visão do seu negócio, é o maior obstáculo hoje. Eu posso falar para você assim, 100% de certeza. Zil, eu vou confessar para você que eu descobri recentemente que eu preciso melhorar minha mentalidade para ser uma empreendedora, para ter o meu negócio, tá? Por quê? Porque eu descobri que a palavra segurança, o valor segurança é muito forte para mim. Sabe quando a gente faz coaching, a gente vai estudar nossos valores, os nossos princípios, e eu estava pensando nos meus valores, eu falei, cara, segurança é uma coisa muito importante para mim. E o que você está falando é isso. Tem hora que você vai ter que tomar decisão no escuro. Uhum. Tem hora que você vai ter medo de fazer uma coisa, mas você vai ter que fazer mesmo com medo. Vai ter hora que você vai fazer, vai dar errado. Você vai ter que lidar com isso. E isso tudo me deixa muito ansiosa. Eu sempre falo, gente, eu sou muito ansiosa. Eu já fico prevendo que o negócio vai dar errado, então eu já nem faço pra não, sabe assim? Eu lembro que às vezes meu pai falava isso pra mim até quando eu era pequena. Então eu vejo que é um padrão meu, né? Por isso que eu falo, é bom a gente olhar pro futuro, mas a gente às vezes tem que buscar no passado, né? Você teve algum caso de alguém que você conseguiu ajudar? Ou como você fez com o seu business? Como você se transformou nessa mulher? Para a gente entender isso, eu queria ver um estudo de caso mesmo, prático. Com certeza, dos dois lados. Tenho muitos clientes de sucesso e também, né, a minha própria transformação, o próprio sucesso. O que veio na cabeça, quando você perguntou se você tem alguém, uma das minhas clientes locais, tá? Quando eu a encontrei, ela tinha uma barraquinha no Farmers Market. Na verdade, ela ainda tem, ela é uma artesã no Farmers Market, mas aí ela criou outros negócios desde então. Na nossa primeira interação, eu sou uma pessoa assim muito intuitiva, eu consigo ver nos meus clientes o potencial deles antes mesmo que eles consigam ver esse potencial em si próprio. Então eu fui comprar uma bijuteria no stand dela.
né, no Farmers Market. E eu olhei para ela e falei: "Nossa, que mulher incrível". A energia, o jeito que ela se colocou, o jeito que ela me atendeu. Eu falei: "Nossa, quem que é essa mulher?". Eu senti, eu falei: "Puts, eu vou conversar com ela e vou fazer um convite para ela vir ter uma consulta comigo". A gente conversou, até ela veio ter uma consulta. Naquela consulta, ela falou: "Zil, a gente precisa trabalhar junto", né, mostrei para ela como ela poderia estar crescendo as vendas dela ali mesmo no stand, e depois eu descobri várias outras coisas dela, que ela já tinha sido, palestrante, tinha uma ONG e tudo mais. Eu falei: "Nossa", eu tinha certeza que essa mulher estava, assim, se escondendo atrás de coisas grandiosas, né, de quem ela é. Bom, a história é o seguinte, naquela consulta, ela falou: "Zil, até hoje eu só vendi $200". Ela tinha acabado de começar, acho que fazia uns 2 meses, e as vendas dela tinham sido somente $200. E ela falou: "Como que eu vou pagar o pacote de coaching? Como que eu vou investir, sendo que eu não tô ganhando ainda?". Ou seja, é uma mentalidade de quê? Eu tô olhando para o passado para entender aonde eu vou colocar meu pé e aonde eu vou investir. E eu entendi muito bem ela, porque quando eu investi na minha certificação, gente, minha certificação primeira, né, porque daí a gente continua estudando e nesse momento eu estou 2 programas, a gente não para. Mas aquela primeira, $21.000. $21.000 para ter a mesma certificação que a minha coach tinha, porque eu já entendia aquele sistema, já entendia o modelo, agora eu queria me certificar, aprender e realmente entender para que eu pudesse aplicar nos meus clientes. Mas como minha mentalidade já estava mudada, claro que eu tive aquele primeiro momento de: "Putz, é muito caro, eu não vou conseguir pagar, como que eu vou conseguir pagar 21.000?". Porém, nessa mudança de mentalidade, de olhar para o futuro, eu falei: "Não, não, 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 a pergunta aqui é a seguinte: como que eu vou fazer para levantar 21.000? Como que eu vou fazer para criar esse dinheiro?". Porque quando você entende que você é uma criadora, já peço perdão se minha fala ela cai no feminino, mas é para todo mundo aqui. Então você é um criador. O teu DNA, como ser humano, é um DNA divino. Você é um ser divino. Você tem um poder de criação muito grande nas suas mãos. Eu já entendi aquilo. Eu falei: "Putz, como que eu vou criar esse dinheiro?". E a primeira coisa que veio na cabeça, né, é: como que a gente parcela isso? Aí eu lembro passando e-mail para a escola e perguntando: "Vocês parcelam?". Aí a assistente falou: "Ah, a gente parcela em 7 de 3". $3.000. Será que eu consigo criar $3.000 todo mês para pagar esses meus estudos? Aí eu fui falar com a amiga, ela falou: "Nossa, isso daí é o preço de um degree, né, é o preço de uma faculdade. Tem faculdade aqui que é menos do que isso". E aí tem aquelas pessoas que vão vir falar que não vale a pena, que você é louca, que com esse dinheiro você fazia XYZ. Tive muito disso, mas eu acreditei que de uma forma ou de outra eu ia conseguir criar, produzir $3.000 por mês, já com o meu trabalho. Isso fez com que eu dissesse um sim e fizesse a matrícula e pronto, vamos embora. Sem ter o dinheiro, sem saber. E o que aconteceu? Todo mês eu criei, tá? Todo mês eu ganhei pelo menos esses 3.000 para pagar um bendito estudo, tá? Quando eu estava com aquela cliente na minha frente, onde ela falou: "Putz, mas até hoje eu só ganhei $200. E como que eu vou pagar você?". Eu já sabia, porque eu já tinha vivido aquilo, de que ela poderia criar, de que ela poderia, na verdade, com o nosso trabalho, começar a ganhar muito mais. Eu já sabia daquilo por experiência própria, porque já tinha sido o meu caminho. Então, ali naquele momento, eu só queria saber dela se ela tinha realmente o desejo de fazer o trabalho, de mudar, né, de chegar no próximo nível dela. Ela realmente tinha. O único problema realmente era como que ela ia me pagar. E o que que eu fiz? A mesma coisa que o Instituto fez comigo, eu ofereci parcelamento. E ela falou: "Ai, tá bom então". E ela foi ganhando, e aí ela tirava o que ela precisava para os gastos, tal, tal, e me pagava, e pagou direitinho. Hoje essa mulher criou, vou falar para vocês, na ONG dela, explodiu, tá, ela trouxe muitos colaboradores. Ela está liderando um movimento de mulheres que hoje ela tem 144.000 mulheres no grupo do Facebook dela, e ela está liderando retiros. Ela virou líder. E começou do quê? Realmente aquele começo foi que eu creio que Deus me mandou para aquele mercado. Eu vi nela e eu acreditei nela antes dela mesma entender.
o que havia para o futuro dela. E, bom, hoje ela está literalmente voando. Eu tenho vários cases, a gente ia passar o dia inteiro aqui contando cases, tanto dela quanto de mim, quanto do trabalho, né, feito quando você muda a mentalidade, quando você toma uma decisão e quando você entra em ação, mesmo se você não tem evidências de que vai conseguir, de que dará certo. Legal. Eu tenho uma pergunta em relação a isso, a mentalidade. Existe alto e baixo de mentalidade? Como que é isso? Como que é a jornada da mentalidade? Porque eu olhando para mim, eu vejo isso. Tem momentos que eu tô mais apta a correr os riscos, a dar passos no escuro, fazer o que tem que ser feito mesmo tendo dúvida. E tem momento que eu tô super. Isso é normal dentro desse processo? Sim, isso é muito normal. Isso é o que eu chamo de esteira do belief. Eu vou colocar a palavra crença. Eu não gosto muito de usar a palavra crença porque é tão clichê, né? Mas se você pensar na jornada de desenvolvimento de novas crenças, essa jornada, ela não é uma jornada linear, tá? Eu vou falar para vocês exatamente no episódio anterior, a Babi comentou que ela veio no evento meu. O nome do evento foi Acelerador de Negócios. Foi um evento para empreendedoras brasileiras que moram aqui na região de San Diego, LA, né? E quando eu criei aquele evento, eu tinha duas coisas na cabeça. Uma, que eu queria trazer a Tamara. Tamara é uma profissional excelente, assim, de muita excelência, só que ela mora no Brasil, tá? E eu realmente queria trazer ela como guest, porque ela, nossa, ela toca muito bem, gestão e tudo mais, é uma pessoa que eu me identifico muito. E eu queria colocar ali naquela sala, tá, que eu já tinha um lugar definido, cabia 50 mulheres naquela sala. Então eu defini e decidi, nós vamos ter 50 mulheres aqui dentro e eu vou trazer uma guest do Brasil. Aí o que acontece? A tua cabeça, mesmo a minha, tá? Mesmo com esse trabalho, vai falar, não dá certo, não vai dar certo. Como que você vai conseguir fazer isso? Será que tem esse número de empreendedoras, de empresárias que vão querer estar no movimento? É normal, vem a dúvida. Nesse momento, você tem que responder para o teu cérebro, que realmente o teu cérebro não sabe. Não sabe, você está construindo. Nem eu sabia. Eu sabia, sim, no meu coração eu já sabia. Eu sabia por quê? Porque eu sou a pessoa que faz, que dá um jeito, que no final vai dar certo. Porque eu já passei por esse processo tantas vezes que eu tenho tanta evidência de que a gente começa do zero e a gente termina no 10. Sempre, sempre eu faço dar certo. Isso é um poder interno, tá? Que eu desenvolvi através desse trabalho. Mas você tem que tomar muito cuidado para o que você responde para o seu cérebro. Então, o que eu respondi? Claro que vai dar certo. Mas como? Saibam de que o cérebro sempre vai perguntar como. E nesse momento é onde entra a ansiedade. Por quê? Porque como você não construiu ainda, como você não chegou lá ainda, você não consegue falar o como. Você consegue imaginar que foi através dessa forma, tal, tal. Ou seja, você tem que responder para o seu cérebro algo que seja, de uma certa forma, tangível. Tá? Então, eu estou até abrindo uma coisa para vocês aqui, a caixinha preta do evento. Por quê? Porque quando o cérebro perguntava como, eu falava como? Uma convidada de cada vez. Simples. Aí o cérebro fala, ah, tá. Falei, uma vai vir, depois a outra vai vir, depois uma vai falar para outra, e ou algumas pessoas vão me achar. E, então eu contava para o cérebro uma história que o cérebro acreditava, falava, ai, que legal, então tá, então vai dar certo. Até 2 dias, o cérebro volta. Putz, passou 2 dias, 3 dias. E aí? A gente não tá nos 50 ainda. Será que a Tamara não vai desistir de última hora de vir? Vai que aparece, porque ela estava fazendo vários movimentos na Europa. Aliás, ela passou o mês todo de março na Europa, palestrando e fazendo entregas. Eu falei, vai que aparece alguma coisa na Europa, na Grécia. E aí ela cancela. O cérebro jogando. Eu falava, não, tá? Ou seja, eu quero que você imagine o seguinte, imagine que nesse momento, a gente tem que parent ourselves. O que é parent ourselves? Lembra quando teu pai ou tua mãe falava, não esquece da blusa, vai chover, pegou o guarda-chuva, pegou a maçã, você bebeu água hoje, tomou remédio, certo? Você se torna essa pessoa para o seu cérebro. Você vai ter que dar as diretrizes para o seu cérebro. Você vai ter que realmente, mesmo que aquilo não seja tangível, você vai ter que dar diretrizes. Esse é um poder interno que você desenvolve
quando você faz esse trabalho de mentalidade, tá? Jamais, se eu não tivesse essa mentalidade, jamais eu teria, em primeiro lugar, marcado um evento desse, tá? E eu tô falando do evento, mas tem vários outros projetos, tá? Vários outros. Ou seja, você tem que ter esse poder de contar uma história nova para o seu cérebro sobre o sucesso que ainda não aconteceu, mas que você está imaginando que vai acontecer, para você acalmar essa parte primitiva do teu cérebro que precisa de quê? De certezas, que precisa de conforto, que precisa de uma segurança. Você vai ter que criar isso. Entendi. Não, ótimo, amei a sua resposta. Acho que isso aqui vale ouro, gente. Pessoas pagam caro para ouvir isso. Uma coisa que coloca muito medo nas mulheres, e é uma coisa que você comentou no primeiro episódio, é que parece que se a gente tivesse sucesso também, a gente vai perder a nossa família, a gente vai perder o tempo do nosso filho, a gente vai perder nosso marido, a gente vai perder nossas amigas, porque parece que nesse caminho é um caminho que tem muito trabalho mesmo. E tem, de fato tem. Então, eu acho que também o cérebro fica aqui, ó, não é só medo daquilo que você não vê, mas é medo daquilo que talvez vá acontecer, que é você ter o sucesso, você ter o reconhecimento, o seu salão lotar. E aí? Será que as pessoas vão continuar, as pessoas que estão na tua vida? Você sentiu isso em algum momento? Você perdeu, teve que mudar relacionamentos porque você se tornou uma outra pessoa e o mundo ainda te enxergava como aquela Zilda que dormia, que não tinha energia? Gente, eu vou ser tão honesta com vocês, tão sincera, tá? Em primeiro lugar, eu quero que você entenda o seguinte: sim, quando você tem sucesso, quando você começa a trilhar um caminho diferente, tem pessoas que vão decidir que elas não se encaixam mais, tá? Porque talvez era aquela amiga que você ligava só para vocês duas criticarem pessoas ou falarem mal, sei lá, de alguém ou do marido, não sei. Mas não é mais a sua postura, tá? Hoje você não tem nem tempo de pegar o telefone. Se pegar o telefone, vai ser para conversas que vão edificar, elevar. Você não é mais aquela pessoa. Então, certas pessoas, elas não cabem mais. Por quê? Porque você mudou, e você mudou hábitos e padrões, onde, para ela continuar nessa jornada, ela teria que mudar, ela teria que aprender, e essa pessoa não está disposta. Então, entendam que é normal, que não é que você para, as pessoas se autoselecionam de que elas não cabem mais, tá? E sabe o que? Tá tudo bem. Porque quando uma pessoa decide sair, que geralmente não é você que está cortando as pessoas. São realmente as pessoas que não se enxergam mais ali com você e tá tudo bem. Porque outras pessoas mais alinhadas entram, outras pessoas decidem se alinhar com você, tá? Então esse movimento ele é natural. O que acontece é a família, o que a gente faz com família? Putz, se minha irmã decidisse se afastar de mim, meu irmão, se minha mãe e meu pai, se relacionamentos assim valiosos para você, e se essas pessoas, né, não estiverem entendendo a tua mudança, e se essas pessoas te cancelarem, eu quero que vocês entendam duas coisas, tá? Primeiro lugar, geralmente essas pessoas te amam tanto que elas querem te proteger. Tá? Então, no meu caso, quando eu ia fazer o investimento de US$ 21.000, putz, você acha que, né? Na verdade, minha mãe sempre me. Nossa, minha mãe é incrível. Ela sempre me dá apoio. Sempre. Tudo que eu falo, por mais louco, ela fala, vai dar certo. Porém, não são todas as mães que são assim, tá? Então, imagina que você vai chegar para sua mãe e falar, eu estou entrando, né, em um curso de US$ 21.000. Sabe o que ela vai falar? Você é louca, não faz isso, não sei o quê. Ela vai tentar fazer com que você não faça, porque ela te ama tanto. E a ideia de que pode dar errado, que você vai se endividar e que você vai se colocar numa situação difícil, é o que ela está tentando bloquear que aconteça com você. Então, eu quero que vocês entendam que o feedback inicial que você recebe geralmente é por conta do amor que essa pessoa sente por você e proteção, tá? Normal. Com o tempo, você entende que tipo de informação você vai estar compartilhando com seus pais ou com seus irmãos, tá? Com o tempo, você entende onde eles estão. E com o tempo também eles entendem, eles conseguem relaxar e falar, putz, não é que tá dando certo? Nossa, ela tá indo bem. Ou se não estiver dando certo, geralmente eles vão falar, te falei, não sei o que, tararara, novamente, por amor e proteção,
mas a maioria das vezes, no final das contas, elas terminam te dando apoio, se elas realmente te amam, elas te dão apoio. Então só respira, tá? Só respira, entende que é amor e tá tudo bem, e no final das contas, tudo se encaixa da forma que tem que se encaixar. Bom, agora a gente está chegando no final e eu quero pedir para você qual é o conselho que você dá para as pessoas hoje que estão entre ciclos. Elas estão com o pé, estão que nem eu, estão com o pé. Eu acabei de mudar agora meu trabalho full-time para part-time. Então, quer dizer, Aham, agora eu vou ter um pouco mais de tempo para colocar no meu business que eu estou aham. criando, mas eu estou literalmente entre ciclos. Tem algum conselho que você dá para essas pessoas de motivação aí, ou um choque de realidade, ou um carinho, o que for? O que vem do coração da Zil para o coração das pessoas que estão aí passando por momentos de transição? E, gente, só falando, transição não é só carreira, não é só empreendedorismo, não é só. É, é mais profundo, né, Zil? É mentalidade mesmo. Com certeza. Olha, eu acho que o que vai mais ajudar vocês que estão nesse período de transição é entender aonde você quer chegar. Não precisa ter a estrada completamente delineada, os passos que você vai tomar, mas crie uma visão, né, da direção para onde você está indo, aonde você quer chegar. Em primeiro lugar, tenha essa visão, tá? Então, vou falar em termos de empreendimento, porque é a área que eu amo e é o que eu faço hoje. Por exemplo, se você está decidindo sair do teu emprego para criar uma empresa, tenha em mente não só o que você vai fazer na empresa, mas tenha em mente metas e números claros, tá? Então, talvez no meu primeiro ano, eu quero ter um faturamento de, sei lá, 6 dígitos, de 100 mil. Põe essas coisas e começa a olhar para essa visão. Porque sem a visão, quando as coisas ficam difíceis, você não tem para onde focar. Você não tem um chão. Essa visão, ela vira um chão, né? Um dia, putz, você imaginou que aquilo ia acontecer e você continua imaginando, continua visualizando aquilo e aquilo te impulsiona. Em segundo lugar, saiba que você terá que tomar decisões sem ter evidências de que vai dar certo, tá? Quem pode te dar evidência é o Espírito Santo, é Deus. Deus pode colocar para você, te acalmar a alma e te dar, assim, uma certeza dentro de você, que você tem dentro de você, é uma coisa espiritual. Mas provavelmente você não vai ter dados tangíveis para falar que isso vai dar certo. Você vai ter um sentimento, uma intuição que vem realmente de Deus estar te guiando, tá? Mas entenda que você vai ter que tomar decisão, realmente uma decisão, antes de ter evidência. E depois entrar em ação, tá? São essas três coisas: visão, decisão e Yeah. ação. A ação não precisa ser massiva, onde eu vou fazer tudo, tal. Eu tive uma cliente essa semana falando, ai, então eu vou entrar no TikTok, no Facebook, no Instagram e também abrir um canal do YouTube. Eu falei, não, 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 não. Para, porque você não vai conseguir sustentar nenhum. Vamos entender qual que é o teu cliente ideal, vamos entender o que você está oferecendo para esse cliente ideal e vamos entender em qual plataforma esse cliente realmente está. E a gente vai focar em uma plataforma. Ou seja, uma coisa simples, bem determinada, bem focada, bem delineada, bem feita. Essas ações que você vai tomar são ações em alinhamento, tá? Não é tirando para tudo quanto é lado. Isso vai te levar muito mais adiante do que tentar fazer tudo, tá? Então, número 3, que é ação alinhada. Não é ação, né, assim, atirando para tudo quanto é lado. Que justamente quando você tem a visão, dá para a gente construir esse plano de ação alinhada que vai ser uma coisa simples, tá? Eu gosto de simplificar, porque o cérebro também gosta dessa simplicidade, e a gente consegue agir muito mais fácil quando a gente já tem essas três coisas, né, determinadas. Perfeito. Eu adorei. É o conselho de ouro mesmo, gente. E não é fácil, mas para isso tem a Zil. Zil, deixa aqui suas redes, quem precisar da sua ajuda, como faz para entrar em contato contigo. Vai no meu Instagram, é Zil Eiler Coaching. Vai lá, me manda um DM. A melhor forma da gente se conectar é através do DM do Instagram. É ali que você me encontra, é ali que a gente conversa, tá? A gente pode marcar uma consulta para entender o teu momento, se você está iniciando um negócio, se você já tem, está perdido, se você quer escalar, tá? E aí eu vou dar para vocês
os passos, eu vou te mostrar ali nessa consulta exatamente o que tem que ser feito para te levar para o próximo nível. Então, vai lá. Na verdade, Babi, eu vou até abrir para vocês que estão ouvindo esses episódios, que ouviram até o final. Se você ouviu esse episódio, se tocou no teu coração, se alguma ideia surgiu, vai lá no meu DM e fala: olha, eu ouvi o podcast, vou fazer isso para os 5 primeiros que me contactarem lá. Tá certo? 5 primeiros que contactarem lá vão ganhar uma consulta comigo gratuita de meia hora para olhar qual exatamente o teu momento. Então, só me chama lá no privado. Gente, isso aqui é ouro. É ouro. Eu vou colocar na newsletter também. Tá? Coloco lá o Instagram da Zil, coloco na newsletter certinho. Nossa newsletter hoje tem mais de 200 assinantes, Uau. 40% de leitura, ou seja, isso que a gente começou há 6 meses atrás. Parabéns. Então, esses são passinhos que a gente dá. Eu acho que foi exatamente o que você falou. Tem um pouco de visão, tem um pouco de decisão, tem um pouco de ação. Tem muito medo, mas a gente vai com medo mesmo. E a gente está muito feliz também que esse episódio vai estar no YouTube. Nosso canal de YouTube também está crescendo. De 0, está quase chegando a 100. E a gente fala assim, gente, 100 não é nada, porque as pessoas só ficam atrás de 1 milhão hoje em dia, né? Hoje, se você não tem 1 milhão de seguidores, as pessoas falam que você não é ninguém. E eu falo, gente, eu tinha 0. Eu tenho 100. Eu tenho 200 pessoas no meu Instagram. Eu tenho mais 200 na minha newsletter. Tipo, imagina 200, 300, 400, 500 pessoas ouvindo em algum momento que a gente está falando. É muita gente. Uhum. Ninguém precisa de 1 milhão de seguidores para começar nada, gente. Você só precisa começar hoje, falar a sua verdade, o que que você tem para oferecer para a pessoa que quer te ouvir. E aquilo que você falou, uma vai chamando a outra, que vai chamando a outra, e assim a gente vai. O objetivo é uma pessoa por vez. Zil, é isso, muito obrigada. Queria deixar aqui no fundo do coração, porque você extrapolou aqui, você deu um presente maravilhoso, você entregou coisas muito importantes. Essa jornada que você fez, explicando pra gente nesse segundo episódio, foi muito interessante mesmo, mesmo. Pode ser que muita gente aí nunca nem tenha ouvido falar disso, então, bem interessante. Muito bom. Foi um Obrigada grande mesmo. prazer estar aqui com você e com vocês todos, ouvintes. Desejo muito sucesso para cada um de vocês. E uma última coisa que eu queria deixar aqui, que realmente veio no meu coração, é: não comparem a tua jornada com a jornada do outro, da outra. Foque na tua jornada, foque na tua conexão com a fonte, que novamente eu falei, para mim é Deus, para você talvez seja o universo, mas tem uma fonte muito grande de sabedoria que vai te guiar, que vai te mostrar o caminho, que vai te mostrar os próximos passos. Esteja conectado com essa fonte, tá? E dali, sabe, tome decisão, entre em ação, e no final, realmente você vai terminar construindo o que você precisa construir e chegar, né, nesse próximo nível que você realmente quer chegar. Então, beijo no coração de todos vocês. E, Babi, muito obrigada novamente por, né, me receber aqui, abrir esse espaço e ter essa conversa que eu creio que foi de muito valor para muitos de Foi. vocês aqui. Foi. Obrigada, Zil. Obrigada. Até mais. Até mais.